Olá, bem-vindos ao curso de proteção de instalações elétricas, módulo seletividade, aula 1. Eu sou o professor Cícero, iremos trabalhar aqui a questão de seletividade em instalações elétricas. O nosso curso é voltado para instalações elétricas industriais. A gente, no decorrer do curso, a gente traça alguns tópicos a nível do CEP, Sistema Elétrico de Potência, mas o foco é a parte industrial. A ementa fica em filosofia da proteção, transformadores de instrumentos, relé de proteção, definição de ajustes da proteção e um estudo de caso, onde a gente aplica os conhecimentos abordados aqui no curso. Ok? Primeira coisa que a gente precisa saber é o objetivo da proteção. Isolar o defeito o mais rápido possível. Esse é o primeiro objetivo da proteção. Segundo, desligar a menor parcela possível do circuito no caso de um defeito. Isso aí que é a seletividade. Ou seja, na hora que você tem um curto-circuito, por exemplo, tem que ser desligado, teoricamente, a menor parcela possível. A grosso modo, somente aquele circuito onde tem um defeito tem que ser isolado, não pode desligar tudo, Por exemplo, o shopping center tem lá várias cabines lá secundárias, uma de cada loja. Vamos supor que uma das lojas âncoras do shopping entra em curto-circuito, o transformador dela vai e desliga o shopping inteiro, Então, o sistema não está seletivo se acontecer isso, Tem que desligar a menor parcela, somente aquela loja com defeito. Isolar o defeito o mais rápido possível, também tem que agir rápido, Então, proteção também tem que agir rapidamente. Por exemplo, aqui nós temos aqui uma linha de distribuição, supondo um curto-circuito no ponto P. É esse ponto aqui, curto-circuito aqui. Quais disjuntores devem abrir? Nós temos aqui vários disjuntores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 disjuntores. O curto-circuito é nesse trecho aqui, Qual que tem que abrir, Se for fazer essa análise, tem que abrir esses dois disjuntores para isolar esse defeito. Não pode abrir esse, nem esses outros aqui para trás, Não pode abrir, tem que ser só esse aqui para isolar esse trecho da falha. Agora a gente vai falar um pouco dos atributos do sistema de proteção. A rápida eliminação da falha exige operação correta de vários subsistemas. Então, os disjuntores fazem parte desses subsistemas, transdutores e os relés. O disjuntor que vai fazer a interrupção propriamente dita do circuito sob defeito. Se tiver algum defeito nesse disjuntor, pode comprometer a sua proteção. Então, esse tem que estar sempre bem com a manutenção em dia, Tem que estar ajustado certinho, Dimensionado também de forma correta. Transdutores são os medidores, Que vai fazer esse monitoramento da rede, Por exemplo, TC, TP, algum outro tipo de medidor. Relés, Esse relé que faz o tratamento das informações, As informações de leitura do transdutor no campo, são levados para esses relés. Esses relés que fazem todo o processamento e decidem se tem que ou não abrir o circuito. Então, o disjuntor por si só, ele não faz a abertura do circuito de forma automática. Ele precisa de um comando externo. Os disjuntores que eu estou falando são esses disjuntores a nível industrial, de média tensão, por exemplo. Porque os disjuntores residenciais, esses de painéis aí, quadros elétricos residenciais, eles são termomagnéticos, então ele mesmo faz aquela leitura da corrente através do sistema termomagnético. Mas nesse caso aqui, os disjuntores que a gente trata aqui nesse curso são disjuntores industriais a nível de média tensão, geralmente também os de baixa tensão, aqueles de caixa aberta, tipo Master Pact da Schneider, ABB, Max, Esses são disjuntores de potência, que, apesar de serem de baixa tensão,
eles têm um relé associado a eles, né? Então, esses disjuntores aqui que são tratados aqui nesse curso. Aqui está um outro exemplo, proteção de linha. Nós temos aqui, ó, proteção de linha 1 e 2, tá? Nós temos uma proteção aqui nesse pedaço, e essa outra proteção aqui estão associados a ele. Tem aqui um transdutor de tensão, né? Tá? Esse aqui é o relé. Aqui também é a mesma coisa. Ó, aqui a gente vai tratar, ó, os efeitos indesejáveis da permanência da falha por um tempo excessivo no sistema. Isso se acontecer um curto-circuito, por exemplo, e o sistema demorar muito para atuar, tá? Demorar aí mais que meio segundo, né? Um tempo longo, né? Que geralmente os painéis são projetados para suportarem 1 segundo, né? Uma corrente de curto aí sem, no caso de algum defeito do disjuntor que demorar um pouquinho mais, né? Porque quando você tem um curto, tem que atuar rápido, tá? Em 100 milissegundos você tem que ter eliminado a falha, mas às vezes pode demorar um pouquinho mais, né? Por conta da seletividade. Mas geralmente não demora mais que meio segundo, né? Mas se começa a demorar demais, né? Pode reduzir a estabilidade do sistema. No caso de sistemas aí, que nem foi dado o exemplo, pode cair toda a instalação, pode cair um fusível lá no poste, né? Aí desliga toda a instalação, toda a indústria, todo o shopping, por exemplo, né? Dano ao equipamento que está na vizinhança da falha, né? Devido às altas correntes. Se der um curto, ficar a corrente lá passando por um tempo muito alto, pode pegar fogo, danificar, né? Então, geralmente os painéis suportam 1 segundo, vai, uma corrente de curto. Mas por isso que tem que atuar antes disso, a proteção, bem antes. A explosão, por exemplo, se é um transformador, né? Que está em curto e não atuar a proteção, né, pode acontecer de elevar a temperatura internamente e explodir, né? O efeito cascata, sai caindo tudo aí, cai toda a instalação, cai a rua inteira, depende de onde está com a topologia do sistema. Os atributos, tá, da proteção, ó. Primeiro, rapidez, velocidade de decisão e de operação. Tá? Tem que ter confiabilidade e segurança. Tá? O relé deve operar consistentemente para todas as falhas para as quais foi projetado e não operar para qualquer outra condição do sistema. Então, se é um relé de sobrecorrente, ele tem que atuar quando tem a sobrecorrente efetivamente. Ele não pode atuar quando não é sobrecorrente. Então, o relé tem que saber identificar o que é uma coisa, o que é outra, e atuar para aquilo que foi planejado, tá? Para evitar perda de seletividade. E tem que ser seletivo, né? A menor porção possível de um sistema deverá ser isolada após uma falha. Em geral, a confiabilidade e segurança entra em conflito, tá? E deve ser feito um compromisso de modo a obter a utilização apropriada, né? Então, se você coloca um relé de sobrecorrente, um alimentador, né? Aí você define as proteções que você vai usar, né? 50, 51, a gente vai ver mais para frente, né? E mantendo a segurança, beleza. Não pode ficar, de repente, colocando um monte de proteções, né? Para deixar o sistema muito seguro, mas aí você corre o risco de diminuir a confiabilidade, né? Tá? E vice-versa. Então, às vezes é bom, às vezes é mal, né? Então, você tem que avaliar projeto por projeto. Lembrando que o relé nunca pode deixar de operar para uma falta em sua zona de proteção. Se houver dúvidas quanto a isso, é melhor ele atuar. A gente vai ver mais para frente zonas de proteção, tá? Então, o relé, qualquer falha ali naquela zona, e tem que atuar. Fora dela, não. Porém, se o algoritmo sentir um problema de decisão, é melhor ir atuar, desligar uma parcela até maior do sistema, tá? Perder a seletividade do que perder tudo, né? Então, essa é a filosofia de proteção. Ó, critérios básicos em operação dos sistemas elétricos: tipos de falhas, seletividade, instrumentos de medição, proteção de transformadores, alimentadores, motores e barramentos. Ó, critérios básicos para proteção: sensibilidade, capacidade de diferenciar a mínima condição anormal de uma situação normal, próxima. Exemplo, corrente de curto-circuito com valor próximo à corrente de carga.
Ou seja, o relé, por exemplo, ele tem que diferenciar o que é um curto e o que é uma corrente de carga, tá? Ele não pode atuar intempestivamente, né? Tem que saber diferenciar isso. Então, isso aí a gente tem que definir ajustes, parâmetros, proteções que consigam fazer essa distinção. Tá? Seletividade, capacidade de selecionar as proteções que deve operar, instantâneo ou temporizado, ou não operar bloqueio. Então, ele tem que ter essa sensibilidade também. Uma hora opera, outra não opera. Depende da TAP que você ajustou, do tipo de seletividade que você também ajustou, né? E por aí vai. Velocidade, capacidade de eliminar o defeito o mais rápido possível, com o mínimo de danos ao equipamento e com seletividade. Confiabilidade, capacidade de operar corretamente quando necessário, executando as três funções anteriores, e de não operar desnecessariamente. Então, o relé é confiável quando ele consegue atuar rápido, com seletividade e com boa seletividade. Olha aqui, proteção principal, né? Proteção de retaguarda local remota, atual, quando falhar a proteção principal. Em alguns casos, podem ser adotadas proteções suplementares, tá? Para ficar de retaguarda, por exemplo, né? Que nem aqui tem um exemplo de uma subestação, um sistema de potência. Você tem aqui, ó, um trafo elevador, né? Você tem um gerador. Geralmente, depois do gerador vem um trafo elevador. E desse trafo elevador vai para as linhas. Por exemplo, aqui nós temos dois. Então, essa primeira zona de proteção, você tem o transformador e você tem o gerador. Tá? Nessa primeira zona. Tá? Eles estão protegidos nessa zona aqui por esse relé aqui, ó, que está aqui. E você tem um outro relé aqui que está nessa zona, o transformador até o disjuntor aqui, ó, tá? Que é a proteção do transformador. Então, você tem a proteção do gerador mais tráfego e a proteção do transformador que vem até aqui. Então, esse relé do transformador, ele vai atuar nessa área aqui, ó. Ou seja, se atuar o transformador até o disjuntor aqui, ele tem que atuar. Se der um defeito no tráfego, não pode atuar, por exemplo, essa proteção aqui, ó. Tá? E nem essa daqui, porque está fora da zona. Tem a proteção de barras, que tem que atuar somente se der um defeito aqui na barra. Tá? Se der um defeito no gerador, esse disjuntor tem que continuar fechado, tem que abrir o disjuntor aqui, que está no gerador. Mesma coisa a linha 2, né? Se der um defeito na linha, tem que abrir o disjuntor da linha. Porque se você abrir e der um defeito aqui na linha, abrindo esses dois disjuntores, essa linha fica isolada, né? E o suprimento de energia fica por essa outra linha. Mas vamos supor que se der um curto aqui, caiu o gerador, né? E pode ser que dê uma perda de estabilidade do sistema se você perder uma máquina. Então, se desligar esse aqui, também é a mesma coisa, né? Pode ser que dê problema. Então, tem que atuar a proteção da linha se o defeito for aqui na linha. A aplicação dos relés de proteção deve ser consideradas configuração de sistema elétrico, a confiabilidade necessária, níveis de curto-circuito e tipos de aterramento. Então, para você aplicar os TCs, né, TPs, tipo de relé, tipo de proteção que você vai usar, você precisa primeiro conhecer como é que é o sistema elétrico que você vai proteger. A confiabilidade que você quer, né? Quais funções você vai usar, sobrecorrente, subsobretensão, subsobfrequência, tá? Claro que cada um com sua característica, você não vai adotar uma proteção de subfrequência, por exemplo, se o sistema não é um gerador ali que está ali junto, próximo à carga, né? Você não precisa para esse tipo de proteção para uma indústria, por exemplo, que recebe energia da concessionária. Então, teoricamente, você não tem problema com isso. Mas se é um sistema já isolado, aí você precisa, desbalanço de corrente, dependendo, você não precisa dessa proteção, né? Vai acabar você incrementando demais o seu projeto, aí quando você vai ver, vai atuar intempestivamente e vai te dar problema. Então, cada coisa que você protege tem suas funções específicas. Tá? Por isso entra na confiabilidade. Níveis de curto-circuito. É importante você conhecer os níveis de curto-circuito da sua instalação. Isso aí a gente já viu nos módulos anteriores, né?
curto-circuito, como é que calcula o curto-circuito? Aqui a gente já parte da ideia que a gente já sabe o curto-circuito em cada barra onde vai estar instalado esses relés. Tipo de aterramento também interfere. Ó, linhas radiais, ó. É uma linha que tem alimentação única. Tá? Ela tem alimentação única. Ó, tem uma alimentação única, configuração mais simples, mais pouco confiável. Um defeito no ponto B, por exemplo, né? Aqui, ó, causa o desligamento do disjuntor 1, com prejuízo de todas as cargas. A alimentação radial é essa. Tá? Você tem uma fonte, uma entrada de energia, se der um defeito aqui, tá? Pode ser que desligue esse disjuntor aqui, ó, D1, e desliga tudo. Isso aí é a característica de um alimentador de distribuição, por exemplo. Uma indústria, dependendo do tamanho, é a mesma coisa, né? Tá? Ele tem um disjuntor de entrada, se der um curto lá, dependendo do trecho, vai desligar tudo. Mas, porém, se tem linhas secundárias, né? Por exemplo, um defeito aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Esse aqui tem que desligar D2, tá? Então tem que estar ajustado seletivamente com esse. Qual aqui? Aqui tem que desligar o fusível F1, né? Um fusível tem que estar coordenado com o D1. Linhas em anel. Tem a alimentação dupla. Por exemplo, tem uma fonte desse lado, outra fonte aqui, né? Então, a alimentação pode vir para cá, pode vir de lá para cá. A configuração mais confiável, porém a proteção é mais complexa. Essas cargas aqui, ó, podem ser alimentadas por essa linha. Se der defeito nessa linha, vem para a linha de baixo, né? Ou então por aqui, ou uma parte por aqui, outra parte por aqui, né? Dependendo da carga. Então já começa a complicar. Pode acontecer também de alguma indústria também trabalhar assim. Algumas indústrias trabalham em anel. Tá? Pode acontecer de se deparar com isso. Ó, o exemplo de um defeito em asa e anel, por exemplo, ponto P. Para um defeito no ponto P, que disjuntores deverão abrir, tá? Se der um curto aqui, ó. Lembrando que foi um curto na linha, a gente tem o disjuntor 5 e o disjuntor 7 que está entre essa linha. Então, para isolar esse defeito, tá? Tem que atuar esses dois disjuntores aqui, ó. Disjuntor 5 e disjuntor 7. Esses dois disjuntores têm que abrir. Aí fica isolado o defeito. Tá? Não pode desligar nem esse aqui, tá? Nem algum outro. Tem que ser esses dois. Disjuntor 5 e 7. Se a proteção 5 falhar, tá? No caso, tem que abrir a 5 e a 7, tá? Se a proteção 5 falhar, e agora? O que vai acontecer? Se falhar, esse disjuntor continua ligado. Quando eu falo proteção, pode ser o próprio relé que falhou, ou pode ser o próprio disjuntor, né, que não abriu, né? O relé atuou, mas o disjuntor não abriu. Tá? Por isso que o disjuntor tem que estar sempre com a manutenção em dia. Tá? Tem que fazer manutenção, porque ele tem que abrir. Vamos supor que ele não abriu, recebeu o comando, mas não abriu, né? Alguma coisa aconteceu. Tem que ter uma retaguarda, tá? Acabar atuando proteção de retaguarda desse disjuntor, dessa linha. Tá? Por exemplo, disjuntor 1 acaba trabalhando como retaguarda. Tá? Disjuntor 2 também, disjuntor 8, tá? 1, 2 e 8. Por que isso? Porque se você atua, isso aqui falhou, então o curto-circuito vai continuar sendo alimentado por essa linha, por essa e por essa aqui, ó. Vai vir daqui para cá, ó. Vai continuar alimentando o curto. Então, se na hora que você abrir o 8, você garantiu que o curto não vai ser alimentado por aqui. Porém, tem essas duas linhas. Tá? Então, vai estar alimentado por aqui. Porém, tá? Você perdeu a barra toda aqui, ó, de carga. Você desligou tudo. Então, essa é a ideia da proteção. Tem que trabalhar seletivo. Porém, se não for possível, porque teve falha no disjuntor, né? Então é melhor se desligar tudo. Melhor do que ficar um tempo com esse curto aí. Por isso que é bom a proteção de retaguarda. Né? Então, algumas empresas, alguns lugares, o pessoal coloca a proteção de retaguarda. Tá? Mas como fica mais caro, é muito difícil a gente ver isso a nível industrial. Mas a nível de sistema de potência existe.
Mas na questão do disjuntor, aí é um só. O problema no disjuntor, às vezes, acontece. É mais fácil o problema no relé, né? Mas no disjuntor também pode acontecer. Não adianta você ter 3 relés lá de retaguarda, né? E se o disjuntor está com problema, né? Então, é bom sempre estar com a manutenção em dia. Se ele tivesse com manutenção em dia, ele teria aberto aqui e não teria isolado a falha só essa linha, né? Então, a sua carga poderia continuar sendo alimentada. Porém, se ele falhou, aí você tem a possibilidade do curto ser alimentado por 3 caminhos, né? Então, você tem que abrir tudo. Ó, nesse caso, observa que todas as linhas tiveram que ser abertas para eliminar o defeito. Apesar da proteção 5 falhar, o curto-circuito foi eliminado. Porém, as cargas da subestação B foram sacrificadas. Esse é o caso clássico de perda de seletividade aceitável. É melhor perder a carga do que haver danos por não isolamento da falha. Tá? Por exemplo, se você continua aquele curto ali por um tempo superior, né, ao que aguenta o seu sistema, você pode perder painel, você pode perder o gerador, né? Então é melhor cair tudo, né? Aí cai, descobre o que é, esse disjuntor não abriu, né? Então você vai lá manualmente, isola o disjuntor e religa o sistema de novo, né? Quando a gente fala a nível industrial, isso aí é até mais simples de se fazer, né? Mas quando é uma subestação aí do sistema de potência, aí pode demorar um pouquinho restabelecer energia, né? Aí que tá os problemas que acontecem por aí, né? E se você não tem a proteção, aí pode queimar um transformador, queimar um gerador, aí é pior ainda, né? Então tem que estar sempre tudo certinho, né? Pelo menos o mais certo possível. Ó, confiabilidade desejada. Se houvesse retaguarda local da proteção 5, ela eliminaria o defeito sem necessidade de abertura dos disjuntores 1, 2 e 8. Retaguarda local, o que é? Ao invés de você ter só um relé aqui para monitorar o disjuntor 5, você colocaria 2 relés. Então, se fosse um problema de relé, o disjuntor 5 não ter atuado, poderia ter atuado pela retaguarda local. O que é retaguarda local? Um outro relé aqui do lado do relé do disjuntor 5. Retaguarda remota seria um outro relé aqui para trás, né, que desligaria outro disjuntor. Né? O que foi que aconteceu? 1, 2 e 8 acabou atrapalhando como retaguarda remota desses 5. Porém, se foi um defeito no disjuntor, aí não tem jeito, né? Mas é mais fácil acontecer um defeito no relé, porque às vezes o relé, se for eletromecânico, está meio travado, se tem a retaguarda local dele, o outro atua, né? Se é um relé eletrônico, pode ser que queimou, deu um problema lá, ninguém viu, né? Mas aí se você tem uma retaguarda, ele atua, a retaguarda atua e desliga o disjuntor, né? Via de regra, no sistema de potência tem essa retaguarda local, né? Na indústria já é mais difícil, né? Aí acaba contando mais com manutenção em dia, porque no sistema de potência é mais difícil você ficar inspecionando 300 mil relés lá, um monte de relé, né? Então é mais difícil, mas quando é uma indústria, sempre tem alguém da manutenção que vai, passa lá, faz uma inspeção, né? Sempre tem alguém olhando, né? Então, se tem um relé desligado, já dá para logo de cara, esse relé está desligado, então vamos programar para colocar ele para funcionar, né? Então, por isso que é menos comum na indústria, né? Ter essa retaguarda. Mas, por isso que tem manutenção, tem que ter. Tem que ser analisada a importância do curto-circuito para analisar a confiabilidade e custo. Aí vocês avaliam, né? Se for proteger um hospital, por exemplo, né? Às vezes é bom você colocar uma retaguarda, né? Relé mais moderno, né? Se não for possível a retaguarda, colocar um relé mais confiável, tá? Colocar um relé digital, muito processado, né? Um fabricante legal, né? 2 relés é muito difícil a pessoa aceitar, né? O cliente final aceitar, mas pelo menos colocar um relé confiável, de boa qualidade, né? Proteções duplicadas, se for uma carga muito crítica, né? Mas isso geralmente é aplicável em sistema de potência, tá? Indústria, às vezes, dependendo aí do custo do projeto, até eles colocam, né? Uma subestação de 138 kV, por exemplo, né? O pessoal coloca essa proteção duplicada na entrada. CPDs bancários também. Então, cada projeto tem que ser estudado a sua necessidade particular e adotar aí as proteções conforme escopo.
Os níveis de curto-circuito também são importantes, tá? Em locais onde as correntes forem muito elevadas, tá? Os cuidados especiais devem ser tomados. Proteções mais rápidas e duplicadas. Limitação das correntes de curto-circuito através de reatores ou fusíveis, né? Isso no caso se você pegar uma instalação que tem um nível de curto muito alto. Pega um local que tem um nível de curto de 25K, por exemplo, tá? Na média tensão, e o seu painel só aguenta 20, tá? Por exemplo. Então, você tem que colocar um limitador, né? E a proteção tem que atuar mais rápido também, para evitar danos. Então, com isso a gente chega ao final da primeira videoaula. A gente viu aqui a apresentação dos conceitos básicos de proteção e esquemas de topologias de sistemas elétricos. Tá? Então, na próxima aula nós continuamos. Obrigado, até logo.